Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem fluir como rios nas mãos de Deus, enquanto outras lutam contra correntes invisíveis? O que será que Jesus via quando olhava para os discípulos e sabia que Pedro negaria 3 vezes, que Tomé duvidaria, mas ainda assim escolheu permanecer com eles? A verdade é que existe algo profundo acontecendo nos bastidores espirituais de nossas vidas. Algo que Jesus tentou nos ensinar através de parábolas, sinais e maravilhas, mas que muitas vezes passa despercebido em meio ao ruído do mundo. Quantas vezes você já sentiu que Deus estava prestes a fazer algo grandioso em sua vida, mas de repente tudo parecia estagnar? Essa sensação de estar no limiar de uma transformação, mas algo invisível te segura, é mais comum do que imaginamos. A Bíblia está repleta de exemplos de homens e mulheres que passaram por processos profundos de limpeza interior antes de serem usados poderosamente por Deus. Moisés passou 40 anos no deserto. Paulo teve que ficar cego para enxergar. E mesmo Jesus se retirou para o deserto antes de iniciar seu ministério. O que essas preparações divinas têm em comum? Todas envolvem uma remoção, não de circunstâncias externas, mas de algo interno que impede o fluir sobrenatural de Deus em nossas vidas. É como se o Senhor precisasse primeiro limpar o terreno do coração antes de plantar as sementes de seu propósito. Quando Jesus ensinou sobre o semeador e os diferentes tipos de solo, ele não estava apenas falando sobre como as pessoas recebem a palavra, mas sobre o estado interior necessário para que a vontade de Deus se manifeste através de nós. Imagine por um momento que você é uma taça nas mãos do Criador. Para que essa taça possa conter o novo vinho do reino, primeiro precisa ser esvaziada do velho. É um processo que pode ser doloroso, confuso e até mesmo solitário. Muitos discípulos experimentaram isso quando Jesus lhes disse: "Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me." Essa negação não é sobre autoflagelação, mas sobre deixar de lado as estruturas mentais e espirituais que nos impedem de ser instrumentos divinos. O próprio Jesus nos mostrou esse princípio quando orou no Getsêmani: "Pai, se possível, passa de mim este cálice, contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres." Até o Filho de Deus passou pelo processo de alinhamento da vontade humana com a divina. Se isso foi necessário para Jesus, quanto mais para nós. A oração genuína tem esse poder transformador de alinhar nossos pensamentos aos pensamentos de Deus, nossos caminhos aos caminhos do Altíssimo. Quando Deus quer nos usar, Ele não apenas adiciona algo novo a nossas vidas, Ele primeiro remove aquilo que nos impede de carregar sua glória. É como o ourives que purifica o ouro, removendo as impurezas até que possa ver seu próprio reflexo no metal precioso. Da mesma forma, o Senhor trabalha em nós, removendo camadas de orgulho, medo, incredulidade e controle, até que sua imagem seja claramente refletida em nossas vidas. Este processo de remoção divina não é um sinal de rejeição, mas de preparação. É a evidência de que Deus tem planos maiores para nós do que podemos imaginar. Como disse o profeta Jeremias: "Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais." Se você chegou até aqui neste momento, não é por acaso. O Espírito Santo está falando com seu coração agora mesmo, dizendo que algo poderoso está prestes a acontecer em sua vida. Mas preciso compartilhar algo urgente com você. A oração é a chave que abre a porta para que Deus comece esse processo transformador em sua vida. Não é uma oração qualquer, mas uma oração de rendição, onde você permite que o Senhor remova exatamente aquilo que está impedindo seu mover sobrenatural em você. Jesus nos ensinou que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem,
isso lhe será feito por meu Pai, que está nos céus. Imagine só o poder quando centenas, talvez milhares de pessoas que estão assistindo este vídeo se unem em uma mesma oração. É por isso que eu quero fazer algo especial agora mesmo. Nos comentários abaixo, eu quero que você digite sua necessidade de oração específica. Não apenas um pedido genérico, mas aquela área da sua vida onde você sente que Deus quer trabalhar, aquela situação que parece impossível, aquele padrão mental que você sabe que precisa ser quebrado. A importância da oração vai além de simplesmente pedir. É sobre criar um espaço sagrado onde Deus pode se mover. Foi através da oração que Daniel recebeu revelações dos mistérios de Deus. Foi orando que Elias fez descer fogo do céu. E foi no Monte da Transfiguração, em oração, que os discípulos viram a glória de Jesus manifestada. Quando oramos juntos, criamos uma atmosfera celestial aqui na Terra, onde milagres acontecem e corações são transformados. Por favor, antes de continuar assistindo, pause este vídeo agora e deixe sua intenção de oração nos comentários. Não importa se é pela sua família, seu trabalho, sua saúde, seu relacionamento ou por aquela ferida profunda que ninguém mais conhece. Escreva ali, ore por mim, seguido da sua necessidade específica. Eu e nossa equipe de intercessores vamos orar especificamente por cada pedido nos próximos dias, porque acreditamos no poder da oração corporativa. E se você ainda não está inscrito neste canal, clique no botão de inscrever-se agora e ative o sininho. Não queremos que você perca nenhuma palavra profética que Deus tem para a sua vida. Cada conteúdo que postamos aqui é resultado de horas de oração e busca na presença do Senhor, trazendo mensagens que podem ser exatamente o que você precisa ouvir em seu momento específico. Também clique no like agora mesmo, não apenas para ajudar mais pessoas a encontrarem esta mensagem, mas como um ato de fé, concordando que Deus vai fazer algo extraordinário em sua vida através do que está sendo compartilhado aqui. O like é seu amém digital, sua forma de dizer: Senhor, eu creio que Tu vais agir. Daqui a pouco, vamos fazer uma oração poderosa juntos, onde vou guiá-lo através de uma declaração profética específica sobre sua vida. Mas antes disso, preciso que você entenda profundamente o que acontece quando Deus começa a remover certas coisas de nossas mentes e corações. Esta compreensão é fundamental para que a oração que faremos seja ainda mais eficaz. Continue assistindo, porque o que vem a seguir vai transformar sua perspectiva sobre como Deus trabalha em sua vida antes de usá-lo poderosamente para sua glória. A palavra hebraica para orgulho, gaavá, aparece mais de 50 vezes nas Escrituras, mas existe uma dimensão oculta que poucos percebem. Quando Deus começa a trabalhar em nossas vidas, Ele não apenas confronta nosso orgulho evidente, aquele que todos podem ver. Não, existe algo muito mais profundo acontecendo nos reinos invisíveis. Durante anos, servindo no ministério e orando por milhares de pessoas, tenho observado um padrão místico que vai além do que a maioria ensina sobre este tema. Quando Pedro olhou nos olhos de Jesus e declarou com absoluta convicção: ainda que todos te abandonem, eu jamais te abandonarei. Não estava apenas falando por bravata. Havia ali uma confiança espiritual tão profunda que ele genuinamente acreditava em sua própria fortaleza. Mas veja o que Jesus respondeu, e isso é crucial para entendermos o que estou prestes a revelar. Simão, Simão, Satanás pediu para vos peneirar como trigo, mas eu orei por ti, para que tua fé não desfalecesse. Jesus não disse que Pedro não negaria, ele disse que sua fé não desfaleceria. Existe uma diferença sobrenatural aqui que poucos captam. O orgulho que Deus remove quando quer nos usar não é apenas aquele sentimento de superioridade que reconhecemos facilmente. É algo que chamei ao longo dos anos de orgulho místico, uma presunção espiritual tão sutil que muitas vezes a confundimos com fé.
É quando acreditamos que nossa experiência com Deus, nossa maturidade espiritual ou nosso conhecimento bíblico nos qualifica automaticamente para o serviço divino. E aqui entra o mistério. Quanto mais Deus quer nos usar, mais profundamente Ele precisa tratar esse orgulho oculto. Durante minha peregrinação nos retiros espirituais do deserto de Judeia, encontrei-me com um monge ortodoxo que havia passado 30 anos em oração contemplativa. Ele me disse algo que mudou completamente minha perspectiva sobre esta verdade. O orgulho que mata a eficácia espiritual é aquele que nos faz pensar que sabemos como Deus deve agir. Essa frase ecoou em minha alma por meses. Quantas vezes oramos, jejuamos e ministramos com a presunção de que sabemos exatamente como Deus deve responder. Esse é o orgulho mais perigoso, pois se disfarça de zelo espiritual. Na tradição hebraica, existe um conceito chamado tzimtzum, a ideia de que Deus se contraiu para criar espaço para o universo existir. Da mesma forma, quando Deus quer nos usar, Ele precisa criar espaço em nós, removendo o orgulho que ocupa o lugar onde o Espírito Santo deveria habitar com total liberdade. É um processo que os cabalistas antigos chamavam de Shevirat HaKelim, a quebra dos vasos para que uma luz maior possa brilhar através deles. Recentemente, tive uma experiência sobrenatural durante um período de 40 dias de jejum e oração. Era meu 10º dia, quando recebi uma visão que nunca havia experimentado antes. Vi-me entrando numa sala que parecia um arquivo celestial infinito. Lá havia pergaminhos imensos, com nomes escritos em uma linguagem que não conseguia decodificar completamente. Um anjo luminoso se aproximou e disse: "Estes são os pergaminhos do orgulho não reconhecido. Cada líder espiritual tem o seu." Eu, tremendo, perguntei sobre o meu pergaminho e ele respondeu: "Está sendo reescrito pelo fogo do quebrantamento." Despertar daquela visão foi como sair de outro mundo. O orgulho espiritual é como um vidro transparente que distorce tudo o que vemos. Pensamos que estamos vendo claramente, mas na verdade tudo está sendo filtrado através de nossas presunções e expectativas. É por isso que Deus usa métodos tão específicos e personalizados para lidar com cada um de nós. Para Pedro, foi a negação diante de uma jovem. Para Paulo, foi a cegueira física que revelou sua cegueira espiritual. Para Moisés, foram 40 anos cuidando de ovelhas depois de 40 anos no palácio do faraó. Existe um aspecto profético que poucos compreendem. Quando Deus começa a remover nosso orgulho, muitas vezes as pessoas ao nosso redor sentem o movimento espiritual antes de nós mesmos. Já vi isso acontecer repetidamente nos retiros que conduzo. A esposa começa a sonhar com mudanças no marido antes dele mesmo perceber que Deus está trabalhando em sua vida. Os filhos começam a orar com mais intensidade pelo pai, que está passando por um processo de quebrantamento que ele ainda não identificou plenamente. O processo de remoção do orgulho tem camadas que vão sendo reveladas gradualmente. É como descascar uma cebola. Cada camada removida revela outra mais profunda. Há o orgulho da aparência, depois o orgulho das realizações, seguido pelo orgulho do conhecimento, até chegarmos ao orgulho mais sutil, o orgulho de não ser orgulhoso. Sim, existe isso. Quando nos vangloriamos de nossa humildade, criamos a mais irônica das contradições espirituais. Em minha jornada ministerial, presenciei um fenômeno extraordinário. Pessoas que estão prestes a entrar em ministérios poderosos frequentemente passam pelo que chamo de noite escura do ego. É um período onde tudo o que construíram espiritualmente parece desmoronar. Sonhos que pareciam confirmados se tornam nebulosos. Unções que fluíam naturalmente parecem evaporar. E a presença de Deus, que antes era tão tangível, se torna quase imperceptível. Esta não é uma disciplina divina.
mas sim uma preparação cirúrgica onde Deus está removendo as estruturas de orgulho que impediriam o mover sobrenatural que Ele deseja liberar. Quando Deus quer te usar, Ele começa com a fundação. E a fundação de todo ministério poderoso é a humildade autêntica. Não a humildade performática que fazemos para os outros verem, mas aquela humildade profunda que só existe na presença do Senhor, quando ninguém está olhando, quando não há câmeras ou microfones, quando é apenas você e Deus diante do espelho da verdade. Se você tem sentido algo se movendo em seu espírito enquanto lê isto, se algo dentro de você está sendo exposto, não resista. Este é o primeiro sinal de que Deus está prestes a fazer algo extraordinário em sua vida. A remoção do orgulho é como uma operação espiritual. Dói no momento, mas é a única maneira de trazer cura completa. E a cura completa é o que nos qualifica para carregar a glória de Deus de forma segura e sustentável. Alguém já te disse que o medo tem rosto? Durante minhas sessões de aconselhamento espiritual, descobri algo que me deixou perplexo por meses. Cada pessoa possui um medo primário específico que bloqueia completamente a manifestação do poder de Deus em sua vida. E o mais impressionante é que esse medo geralmente está disfarçado de outra coisa: prudência, sabedoria, proteção espiritual. Mas quando Deus começa a removê-lo, é como se uma represa invisível se rompesse e tudo começa a fluir de forma que jamais imaginaríamos. Recentemente, estava orando por uma missionária que havia dedicado 15 anos de sua vida ao campo missionário na Ásia. Ela era considerada uma das mais valentes do seu grupo, havia passado por perseguições, prisões e ameaças de morte. Mas quando começamos a orar sobre sua próxima fase ministerial, algo extraordinário aconteceu. Ela começou a chorar intensamente e quando perguntei sobre o que estava sentindo, ela revelou algo que nem ela mesma sabia. Eu tenho mais medo do que Deus pode fazer comigo se eu me render completamente do que de qualquer perseguição humana. Este é o tipo de medo sobrenatural que paralisa gigantes espirituais. O interessante é que a palavra hebraica, pachad, não se refere apenas ao medo comum que conhecemos. Na Cabala, existe uma compreensão profética de que pachad é também uma força espiritual que pode ser transmutada em poder quando confrontada adequadamente. É por isso que encontramos na Bíblia 365 menções de não temas. Não é apenas um encorajamento, mas uma fórmula espiritual para desbloquear portais celestiais que o medo havia fechado em nossas vidas. Durante um jejum de Daniel que fiz há 3 anos, tive uma revelação que mudou completamente minha compreensão sobre este tema. Estava em uma cabana isolada nas montanhas, no 18º dia de jejum, quando sonhei que estava em uma biblioteca infinita. Cada livro nessa biblioteca representava um medo específico que estava armazenado na memória celular de cada pessoa na Terra. O que mais me chocou foi descobrir que muitos dos medos que carregamos nem sequer são nossos, são heranças geracionais. Medos que foram transmitidos através de trauma ancestral, experiências que nem sequer vivenciamos, mas que moldaram nossa percepção do divino. Existe um fenômeno que observei repetidamente nos últimos anos. Quando Deus está prestes a promover alguém para uma nova dimensão de unção, o inimigo dispara uma série de gatilhos de medo estratégicos. Estes não são ataques aleatórios, são medos especificamente calibrados para paralisar exatamente a área onde Deus quer usar você com mais intensidade. Se Deus quer te usar na intercessão, o medo da solidão em oração irá se intensificar. Se Deus quer te usar em cura e libertação, o medo de confrontar demônios se manifestará. Se Deus quer te usar em ensino profético, o medo do julgamento humano se amplificará. Durante um retiro que conduzi em 2023, presenciei algo que ainda me deixa maravilhado quando relembro.
Uma pastora que havia plantado 3 igrejas prósperas estava passando por um período de seca espiritual inexplicável. Nada do que ela tentava funcionava. Seu ministério parecia ter estagnado. Durante a ministração, foi revelado que ela tinha desenvolvido um medo profundo de que Deus a chamasse para um campo missionário em regiões hostis, como havia acontecido com seus pais. Esse medo estava criando uma barreira espiritual que impedia qualquer avanço ministerial. Quando ela renunciou a esse medo específico e declarou disponibilidade total, mesmo para missões, imediatamente uma onda de unção fresca caiu sobre sua vida de forma tão tangível que todos sentiram a mudança atmosférica. O que muitos não compreendem é que o medo opera como uma força espiritual que literalmente altera nossa frequência espiritual. Na física quântica, sabemos que o medo tem uma vibração específica que afeta nossa capacidade de receber e transmitir energia. Espiritualmente, funciona da mesma forma. Quando operamos em medo, nossa capacidade de receber revelações, direção divina e até mesmo respostas às nossas orações fica drasticamente comprometida. É como se o medo criasse uma película invisível ao redor de nós que filtra a luz de Deus. Há alguns meses, durante uma conferência profética em São Paulo, tive uma experiência sobrenatural que ilustra perfeitamente este princípio. Estava ministrando sobre o poder da fé quando, de repente, o Espírito Santo me direcionou para um homem específico na congregação. Quando comecei a profetizar sobre sua vida, vi em visão que ele estava cercado por uma névoa escura que parecia pulsar com vida própria. À medida que continuava orando, a névoa começou a tomar forma. Eram literalmente criaturas do medo que haviam se anexado a ele após uma experiência traumática na infância. Quando ele renunciou e quebrou o acordo com esses medos, a transformação foi instantânea e visível para todos ao redor. O medo possui camadas que vão se revelando à medida que nos aprofundamos na busca de Deus. Há o medo superficial, medo do fracasso, do que as pessoas vão pensar, de sair da zona de conforto. Depois há medos intermediários, medo de decepcionarmos a Deus, medo de não sermos suficientemente santos, medo de perder controle de nossas vidas. Mas os medos mais profundos são aqueles que nem sequer reconhecemos conscientemente. Medo da intimidade radical com Deus, medo de sermos verdadeiramente conhecidos em nossas imperfeições, medo de que Deus nos ame incondicionalmente assim como somos. Durante meu período sabático no deserto da Judéia, em 2022, passei 21 dias em silêncio total, sem contato com o mundo exterior. Foi no 10º dia que recebi uma revelação profunda sobre a relação entre medo e fé. Via que fé e medo são como 2 lados da mesma moeda. Ambos acreditam em um futuro que ainda não existe. O medo acredita em um futuro negativo, enquanto a fé acredita em um futuro alinhado com as promessas de Deus. Mas ambos exigem a mesma quantidade de energia espiritual. A diferença está na direção que escolhemos dar a essa energia. Existe um segredo espiritual que descobri ao longo de anos de ministração. Quando identificamos e removemos medos específicos, frequentemente descobrimos que havia dons espirituais específicos bloqueados exatamente nessas áreas. Uma mulher que tinha pavor de falar em público descobriu que tinha um poderoso dom profético. Um homem que tinha medo de contato físico descobriu que tinha unção para a cura através da imposição de mãos. O que o inimigo temia mais em nós é exatamente onde Deus quer nos usar mais poderosamente. Quando Deus começa a remover o medo de nossas vidas, Ele geralmente usa situações específicas que nos forçam a enfrentar exatamente aquilo que mais tememos. Não é crueldade divina, mas cirurgia espiritual de precisão. É como se Deus criasse situações controladas onde podemos experimentar vitória sobre o medo em doses administráveis, fortalecendo gradualmente nossa capacidade de operar no sobrenatural sem que o medo nos paralise.
Nos comentários abaixo, quero que você escreva apenas uma palavra: livre. Se o Espírito Santo está tocando em alguma área de medo em sua vida agora mesmo, se você sente que algo está sendo exposto para ser removido, declare essa palavra e creia que o processo de libertação já começou. Você já percebeu que os maiores milagres registrados na Bíblia aconteceram exatamente quando as pessoas pararam de tentar controlar o resultado? Durante minhas viagens missionárias pela Terra Santa, encontrei-me com um arqueólogo rabino que me mostrou pergaminhos antigos do período do Segundo Templo. Neles havia anotações marginais sobre um conceito que me intrigou profundamente: Bitachon Gadol, a grande confiança que transcende a compreensão humana. Segundo essas anotações, existia uma compreensão espiritual de que o controle humano atua como uma barreira física entre nós e a manifestação sobrenatural de Deus. O que descobri nos últimos 8 anos de ministério me deixou completamente perplexo. Durante uma conferência em Israel, tive uma experiência sobrenatural enquanto orava no Muro das Lamentações. Estava intercedendo por um jovem pastor brasileiro que estava passando por tremendas frustrações ministeriais, quando de repente tive uma visão clara. Vi este pastor tentando abrir uma porta gigante com suas próprias mãos pequenas, suando e se esforçando tremendamente. Então vi que a porta tinha uma maçaneta automática que só acionaria quando ele parasse de forçar. No momento em que ele recuou e levantou as mãos em rendição, a porta se abriu suavemente por si mesma. Esta imagem se tornou uma das ferramentas proféticas mais poderosas que uso até hoje. Durante um período sabático que passei no monastério de Marsaba, na Palestina, um monge ortodoxo de 87 anos me compartilhou algo que mudou completamente minha perspectiva sobre controle e destino. Ele havia sido neurocirurgião antes de entregar sua vida totalmente a Deus e disse: no cérebro humano, existe uma região que se ativa intensamente quando tentamos controlar situações. Quando esta região está superativa, a região responsável pela percepção espiritual se torna dormiente. É literalmente impossível operar em alta sensibilidade espiritual quando estamos em modo de controle extremo. Esta não era apenas sabedoria espiritual, mas ciência validando princípios bíblicos. Há 3 anos, durante um jejum de 40 dias que fiz nas montanhas da Galileia, recebi uma revelação profunda sobre a mecânica espiritual do controle. Vi que o controle é como uma camada de gelo que se forma sobre um rio. Por baixo, as águas vivas do Espírito Santo continuam fluindo, mas nossa capacidade de acessar essas águas fica completamente bloqueada. E o mais interessante, quanto mais tentamos quebrar este gelo com nossas próprias forças, mais espesso ele se torna. Somente o calor da presença de Deus, gerado através da confiança radical, pode dissolvê-lo naturalmente. Recentemente, estava aconselhando um empresário cristão que estava lutando para expandir seus negócios. Ele havia jejuado, orado e até mesmo consultado diferentes profetas sobre a direção que deveria tomar. Durante nossa sessão, o Espírito Santo revelou que ele estava operando sob uma síndrome de Uzá. Assim como Uzá estendeu a mão para segurar a arca quando os bois tropeçaram, este homem estava constantemente segurando as promessas de Deus, tentando estabilizá-las com sua própria compreensão. O resultado? Morte espiritual em seus projetos. Quando ele finalmente soltou e permitiu que Deus movesse as peças conforme sua vontade, 6 contratos importantes apareceram em uma única semana sem que ele tivesse feito qualquer esforço específico. Existe um fenômeno que observo repetidamente em pessoas que estão prestes a entrar em novas dimensões de unção. Deus permite que apareçam múltiplas oportunidades simultaneamente, cada uma delas parecendo ser a porta aberta prometida. O teste não está em escolher a porta certa através de análise humana,
mas em conseguir esperar até que o Espírito Santo destaque claramente qual porta deve ser atravessada. Durante uma sessão de ministração no ano passado, uma missionária me contou que havia recebido 5 convites diferentes para liderar organizações missionárias. Cada convite parecia confirmado por profecias e sinais. A tentação de escolher através de raciocínio lógico era intensa, mas quando ela entrou em uma temporada de oração contemplativa, foi surpreendida ao descobrir que a 6ª porta, uma que nem estava em seu radar, era a que Deus queria que ela atravessasse. O controle tem diversas facetas que raramente reconhecemos. Há o controle óbvio, quando queremos ditar os termos a Deus sobre como e quando Ele deve agir. Mas existe também o controle sutil, quando ajudamos Deus, criando estruturas, planos e estratégias tão elaboradas que não deixamos espaço para o movimento espontâneo do Espírito. Em uma ocasião memorável, estava conduzindo uma sessão de oração em Nazaré, quando um líder experiente compartilhou uma revelação que recebeu em sonho. Via sua vida ministerial como um tabuleiro de xadrez, onde ele havia calculado meticulosamente cada movimento possível. Então, Deus apareceu e literalmente virou o tabuleiro, espalhando todas as peças. O líder entrou em pânico no sonho até perceber que Deus queria jogar um jogo completamente diferente. Não xadrez, mas algo totalmente novo que ele precisava aprender. Durante meu período de estudo na Universidade Hebraica de Jerusalém, descobri algo fascinante sobre a palavra Yetzer Hara, a inclinação para o mal na tradição judaica. Os sábios antigos não viam o controle como neutro, mas como uma expressão do Yetzer Hara. Eles acreditavam que quando tentamos controlar Deus ou seus planos, estamos essencialmente dizendo que sabemos melhor que o Criador. Esta perspectiva me fez repensar completamente como abordo a intercessão e o planejamento ministerial. Desde então, comecei a incluir em todas as minhas orações uma cláusula de rendição total, independentemente do que estivesse intercedendo. O que mais me impressiona é como o controle se manifesta até mesmo em nossas respostas a palavras proféticas. Quantas vezes recebemos uma palavra de Deus e imediatamente começamos a arquitetar como vamos ajudar a cumpri-la? Durante um retiro profético que conduzi em Caná da Galileia, presenciamos uma demonstração poderosa deste princípio. Uma jovem recebeu uma palavra profética específica sobre restauração familiar e início de um ministério de reconciliação. Nos 3 meses seguintes, ela criou planos detalhados, iniciou cursos de aconselhamento familiar e até alugou um espaço para sessões ministeriais. Nada floresceu. Quando ela finalmente parou, cancelou todos os planos e simplesmente disse: Senhor, faça como o Senhor quiser. As portas começaram a se abrir de maneiras completamente inesperadas, incluindo um convite para trabalhar com um Ministério Internacional de Reconciliação Familiar. Existe uma dimensão quântica no princípio da rendição do controle que descobri através de anos de observação e oração. Parece que quando tentamos forçar resultados, criamos resistência no campo espiritual, similar ao que acontece na física, quando um objeto é forçado contra a resistência natural. Mas quando relaxamos e confiamos, entramos em harmonia com o fluxo divino, permitindo que a mudança aconteça com facilidade sobrenatural. Em uma experiência pessoal marcante, passei 6 meses tentando organizar uma conferência específica, encontrando obstáculos em cada etapa. Quando finalmente soltei o controle e declarei que a vontade de Deus deveria prevalecer, mesmo que significasse não realizar a conferência, 3 convites para eventos ainda maiores apareceram na mesma semana. O que descobri sobre o timing de Deus é ainda mais profundo do que imaginava. Durante uma sessão de estudo com um cabalista em Safed, aprendi que existe um conceito chamado Et Ratzon, o tempo da vontade divina, que é diferente do Et comum,
o tempo cronológico. Quando operamos em Et Ratzon, milagres e sincronicidades se tornam parte natural de nossas vidas. Para entrar neste tempo divino, precisamos renunciar ao controle do tempo cronológico e todas as suas pressões e expectativas. Um aspecto fascinante que notei é como pessoas que soltam o controle frequentemente experimentam sonhos proféticos mais claros e mais direcionamento através de sinais e confirmações. É como se, ao pararem de forçar a comunicação com Deus, Ele tenha mais espaço para falar através de canais mais sutis e poderosos. Durante um período em que estava liderando um grupo de oração nas colinas de Jerusalém, observei que aqueles que oravam com mais intensidade para ouvir de Deus tinham mais dificuldade em receber direção clara, enquanto aqueles que simplesmente se posicionavam em disponibilidade receptiva recebiam palavras e visões com maior frequência e clareza. Nos comentários abaixo, se você está lutando com uma área específica onde Deus está pedindo que você solte o controle, digite: "Eu solto", seguido daquilo que precisa entregar nas mãos do Pai. Sua declaração pública pode ser exatamente o passo de fé que libera o movimento sobrenatural de Deus em sua situação. Tópico 4. A ofensa. Curando feridas que impedem o perdão. Existe uma verdade espiritual que permaneceu oculta nas profundezas dos textos místicos judeus por séculos e que apenas recentemente descobri durante uma jornada extraordinária no deserto do Negev. Estava participando de um retiro silencioso de 7 dias, liderado por um rabino carismático que havia dedicado sua vida ao estudo da dimensão espiritual do perdão. No 4º dia, durante uma meditação contemplativa ao pôr do sol, tive uma experiência que literal e fisicamente mudou minha compreensão sobre ofensa e perdão para sempre. Vi, em uma visão clara, como se estivesse assistindo um filme em alta definição, cordas invisíveis conectando meu coração ao coração de cada pessoa que havia me ferido ao longo de minha vida. Essas cordas brilhavam com uma luz vermelha intensa, e cada vez que eu pensava em determinada ofensa, a corda específica pulsava com mais intensidade. Então, uma voz que ressoava como trovão suave, mas que preenchia todo o meu ser, disse: "Cada corda vermelha é uma porta fechada no espírito. Cada porta fechada é um dom não manifestado. Cada dom não manifestado é um propósito adiado." Esta revelação me deixou em prantos por horas, enquanto processava a magnitude do que estava sendo mostrado. O que aconteceu nos 3 meses seguintes foi uma sequência de sincronicidades que só podem ser descritas como orquestração divina. Comecei a encontrar acidentalmente pessoas que haviam me ferido profundamente no passado, algumas que não via há anos, outras que pensava que nunca mais encontraria. Cada encontro era uma oportunidade para praticar o que havia aprendido no deserto. O perdão não era apenas uma escolha mental, mas uma transação espiritual que literalmente reconfigurava realidades invisíveis. Durante uma viagem missionária ao Kamchatka, na Rússia, presenciei algo que estremeceu minha compreensão sobre feridas espirituais e sua relação com unção ministerial. Estava orando por uma equipe de 6 líderes de adoração que haviam experimentado uma seca devastadora em sua criatividade musical. Após 3 horas de intercessão, foi revelado que 5 deles carregavam ofensas específicas contra ex-líderes religiosos que haviam abusado de sua autoridade. Quando cada um renunciou publicamente a essas ofensas e declarou perdão específico, algo extraordinário aconteceu. Instrumentos que não haviam sido tocados em meses começaram a produzir sons espontaneamente, e novos climas de adoração fluíram de forma tão intensa que tivemos que parar a sessão de oração para registrar as novas melodias que estavam emergindo sobrenaturalmente.
Existe um conceito na medicina energética chinesa chamado QI estagnado, energia vital bloqueada, que causa doenças físicas. Durante um período sabático onde estudei medicina alternativa em Pequim, descobri paralelos surpreendentes com princípios espirituais bíblicos. Um mestre de medicina tradicional chinesa me mostrou diagramas antigos que ilustravam como ressentimentos específicos criavam bloqueios em meridianos energéticos específicos. Quando retornei para continuar meu ministério, comecei a correlacionar esses princípios com o que observava nas sessões de ministração. Os resultados foram assombrosos. Pessoas que tinham problemas digestivos recorrentes frequentemente carregavam ofensas relacionadas a pais ou autoridades. Aqueles com dores de cabeça crônicas geralmente tinham ressentimentos não resolvidos com cônjuges ou líderes espirituais. Durante uma conferência em Frankfurt, Alemanha, tive uma das experiências mais marcantes relacionadas a este tema. Estava ministrando sobre perdão quando uma mulher alemã se aproximou, chorando intensamente. Ela havia carregado por 30 anos uma ofensa contra missionários brasileiros que haviam destruído sua família durante sua infância nos anos 70. Quando começamos a orar, algo extraordinário aconteceu. Eu comecei a sentir fisicamente a dor que ela carregava, como se facas fossem cravadas em meu próprio coração. Quando ela pronunciou as palavras "eu perdoo", senti literalmente as facas sendo removidas e uma onda de calor e paz inundou o ambiente. 3 dias depois, ela me procurou novamente, relatando que pela primeira vez em décadas havia conseguido dormir sem pesadelos e que sua visão, que havia se deteriorado progressivamente, estava melhorando visivelmente. O que descobri sobre ofensas espirituais vai além do que a maioria compreende. Existe uma hierarquia espiritual de feridas que cria bloqueios diferentes em dimensões diferentes de unção. As ofensas contra pais espirituais bloqueiam especificamente a capacidade de receber revelações. As ofensas contra autoridades seculares impedem fluir em prosperidade divina. As ofensas contra irmãos em Cristo criam barreiras na capacidade de ministrar cura e libertação. Durante um período intenso de jejum em Patmos, recebi uma visão detalhada de como cada tipo de ofensa cria um selo específico sobre diferentes aspectos do nosso relacionamento com Deus. Era como se cada ferida não resolvida fosse uma fechadura diferente na porta de diferentes câmaras de tesouros celestiais. Uma experiência que me marcou profundamente aconteceu durante um retiro de oração nas cavernas de Qumran, onde os manuscritos do Mar Morto foram descobertos. Estava meditando sobre Isaías 43, 18 e 19, quando tive uma compreensão profunda sobre a conexão entre memórias traumáticas e bloqueios proféticos. Vi que nossas mentes são como pergaminhos espirituais onde cada experiência é gravada. Quando carregamos ofensas, é como se certas seções do pergaminho ficassem ilegíveis, impedindo-nos de acessar partes cruciais de nossa identidade e destino em Deus. O perdão age como um restaurador supernatural que torna esses textos legíveis novamente, permitindo-nos acessar promessas e chamados que haviam ficado obscurecidos. Durante uma sessão de aconselhamento em Salvador, Bahia, encontrei-me com um diácono que havia perdido completamente sua capacidade de discernir espíritos, um dom que havia operado nele por mais de 2 décadas. Após horas de oração, foi revelado que ele carregava uma ofensa profunda contra um demônio que havia manifestado através de sua filha durante uma sessão de libertação anos atrás. Sim, ele estava ofendido com uma entidade demoníaca
Quando compreendeu que estava permitindo que rancor contra o inimigo criasse uma abertura legal para bloquear seu dom e renunciou a essa raiva específica, imediatamente começou a discernir novamente. Na semana seguinte, identificou e ajudou a libertar 3 pessoas que estavam sob opressão demoníaca severa. O perdão tem uma dimensão científica que raramente exploramos. Durante um período em que colaborei com neurocientistas da Universidade de Tel Aviv, descobrimos que o ato genuíno de perdão, não apenas a declaração verbal, mas a mudança interior real, cria alterações mensuráveis nas ondas cerebrais. Especificamente, observamos aumento nas ondas gama, que estão associadas com criatividade, intuição e experiências místicas. Participantes que praticaram perdão radical durante o estudo relataram aumento em sonhos proféticos, sincronicidades divinas e clareza em decisões importantes. Foi uma validação científica do que sempre soubemos espiritualmente. Existe uma prática mística que aprendi com um padre ortodoxo sírio em Alepo, antes da Guerra Civil. Ele me ensinou sobre perdão preventivo, a prática de perdoar ofensas antes que aconteçam, criando uma atmosfera espiritual onde feridas têm dificuldade em se estabelecer. Durante os 2 anos em que pratiquei esta disciplina, experimentei uma diminuição radical em conflitos interpessoais e um aumento exponencial na minha capacidade de manter relacionamentos saudáveis, mesmo em ambientes ministeriais altamente estressantes. Era como se houvesse um campo energético de graça ao meu redor, que dissolvia potenciais ofensas antes que pudessem se enraizar. A relação entre ofensas e bloqueios ministeriais é mais específica do que a maioria imagina. Durante uma conferência profética em Copenhague, presenciei uma mulher que havia perdido sua voz profética por 5 anos. Após uma sessão intensiva de oração, foi revelado que sua última palavra profética havia sido contestada publicamente por um líder respeitado da comunidade. A humilhação que sentiu criou um voto interno inconsciente de nunca mais se expor profeticamente. Quando ela renunciou especificamente à ofensa contra aquele líder e quebrou o voto de silêncio, sua voz profética retornou com tal intensidade que profetizou ininterruptamente por 3 horas, trazendo palavras transformadoras para dezenas de pessoas presentes. O tempo que leva para processar perdão genuíno varia dramaticamente, dependendo da natureza da ferida e da maturidade espiritual da pessoa. Durante meus anos como conselheiro espiritual, observei que feridas causadas por pais espirituais levam aproximadamente 3 vezes mais tempo para curar do que ofensas similares de outros relacionamentos. Feridas sexuais ou de abuso físico têm camadas que precisam ser tratadas sequencialmente. Em um caso memorável, trabalhei com uma sobrevivente de tráfico humano por 2 anos antes que ela conseguisse genuinamente perdoar não apenas seus agressores diretos, mas também as autoridades que falharam em protegê-la. Quando finalmente chegou ao perdão completo, ela desenvolveu uma unção sobrenatural para ministrar a outras vítimas de tráfico, estabelecendo 3 casas de acolhimento que operam até hoje. Se algo que compartilhei aqui tocou uma ferida específica em seu coração, não ignore este momento. Nos comentários, escreva apenas "Estou pronto" e o nome ou a situação, se preferir não nomear a pessoa que você precisa perdoar. Não precisa detalhar a ofensa. Sua disposição pública para liberar perdão pode ser exatamente o que abre o céu sobre sua vida. E se você já passou pelo processo de perdão radical, digite "liberto" e conte brevemente como o perdão mudou sua vida. Você sabia que existe um momento exato em que cada crente precisa morrer para renascer verdadeiramente? Durante meus 35 anos de ministério, descobri que este momento não é o da conversão inicial, como muitos acreditam.
Durante uma vigília de oração no Horto das Oliveiras, em Jerusalém, tive uma revelação que abalou todos os meus paradigmas ministeriais. Era aproximadamente 3 da manhã, quando uma presença tangível preencheu o local e ouvi distintamente: o primeiro nascimento te traz para minha família, mas apenas a segunda morte te torna meu instrumento. Estava tão impactado que passei as 5 horas seguintes chorando, tentando processar o que havia recebido. Nos meses que se seguiram, comecei a observar um padrão recorrente em todos os grandes mover de Deus da história. Abraão teve que morrer para seus próprios esforços e permitir que Deus cumprisse a promessa do filho. José passou por múltiplas mortes. Morreu como filho preferido, morreu como escravo inocente, morreu como prisioneiro esquecido. Paulo declarou: já estou crucificado com Cristo, mas esta declaração veio após sua conversão no caminho de Damasco. Foi uma segunda morte, uma escolha diária de negar o ego que lutava constantemente para ressurgir. Durante um retiro de 40 dias que fiz no Sinai, experimentei pessoalmente as várias camadas de morte do ego que precedem uma unção sustentável. Era meu 20º dia quando percebi que havia passado as 2 primeiras semanas lutando contra um ego religioso que se orgulhava de estar em retiro, de estar fiel ao jejum, de conseguir orar tanto tempo. A segunda semana revelou um ego mais sutil, o que se sentia especial por estar recebendo revelações, por ter sonhos proféticos, por estar mais próximo de Deus que outros. Mas foi apenas na 3ª semana que encontrei a camada mais profunda e perigosa. O ego que acreditava estar morto, que se vangloriava de sua própria humildade. A experiência mais radical que tive, relacionada à morte do eu carnal, aconteceu durante uma conferência profética em Dallas, Texas. Estava ministrando para aproximadamente 500 pessoas quando, no meio da ministração, senti como se uma corrente elétrica atravessasse meu corpo. De repente não conseguia falar. Era como se minha mente estivesse completamente vazia, sem palavras, sem pensamentos estruturados. O silêncio se prolongou por 5 minutos eternos. O ego carnal em mim estava em pânico total. Minha reputação, minha credibilidade, minha autoridade ministerial, tudo parecia estar desmoronando. Mas quando finalmente me rendi àquele momento de vulnerabilidade total, as palavras que emergiram não eram minhas. Durante as 3 horas seguintes, palavras proféticas fluíram com uma precisão e poder que jamais havia experimentado. Mais tarde, descobri que 63 pessoas daquela conferência experimentaram um encontro decisivo com Deus naquela noite. Um aspecto fascinante que descobri é que cada área de ministério requer uma morte específica do eu carnal. Para operar em cura divina, preciso morrer para a minha necessidade de ver resultados visíveis. Para funcionar na palavra profética, preciso morrer para meu desejo de ser visto como sábio ou espiritual. Para ministrar libertação efetivamente, preciso morrer para meu medo de confronto e minha necessidade de controlar o processo. Durante uma temporada intensa de ministração em Mumbai, Índia, trabalhei com um evangelista local que tinha um ministério incrível de cura divina, mas estava lutando com uma seca ministerial devastadora. Após dias de oração e jejum, foi revelado que ele havia desenvolvido uma identidade tão forte como o homem usado por Deus para curar, que estava inconscientemente competindo com o próprio Deus pela glória. Quando ele renunciou a essa identidade e à boa reputação que ela trazia, os milagres retornaram com ainda maior intensidade. Existe uma dimensão psicológica e até mesmo neurológica no processo de morte do ego carnal. Durante um período em que estudei neuroplasticidade no Instituto Weizmann, em Israel, descobri que padrões de pensamento egocêntricos criam literalmente caminhos neurais específicos em nosso cérebro. Quando praticamos regularmente a morte do ego, através de oração contemplativa, serviço sacrificial e rendição consciente,
criamos novos caminhos neurais que facilitam o fluir sobrenatural. Em termos práticos, isso significa que quanto mais morrermos para nossos instintos egocêntricos, mais naturalmente operaremos em unção divina. O que mais me impressiona é como o eu carnal utiliza até mesmo práticas espirituais para se fortalecer. Durante uma conferência sobre guerra espiritual na Coreia do Sul, presenciei algo revelador. Um grupo de intercessores havia orado intensamente por 3 dias sobre a situação política do país. No terceiro dia, estava claro que havia uma competição não declarada sobre quem recebia revelações mais dramáticas, quem tinha sonhos mais impactantes, quem conseguia orar por mais tempo. O ego carnal estava usando a oração como plataforma para a autoafirmação. Quando este padrão foi exposto e cada pessoa renunciou ao desejo de ser o mais usado por Deus, a atmosfera mudou drasticamente e as orações começaram a fluir em unidade genuína, resultando em 3 conversões e 2 testemunhos de cura surpreendentes. Durante um período de estudo na Universidade Hebraica de Jerusalém, aprendi sobre um conceito cabalístico chamado Tzimtzum Gadol, a grande contração. Os sábios antigos entendiam que para que a luz divina preenchesse completamente um vaso, este precisava primeiro se esvaziar totalmente de si mesmo. Esta compreensão mística tem correlações diretas com os ensinamentos de Jesus sobre negar-se a si mesmo e tomar a cruz. Mas há uma profundidade aqui que raramente exploramos. A contração não é uma experiência única, mas um processo contínuo que acontece em níveis cada vez mais profundos à medida que Deus nos confia com maior unção. Uma das revelações mais transformadoras que recebi sobre este tema veio durante um tempo de ministração em Abadiânia, Goiás. Estava orando por um jovem profeta que tinha visões extraordinárias, mas parecia incapaz de manter relacionamentos saudáveis. Durante a oração, tive uma visão clara de um jardim onde flores lindas cresciam, mas estavam todas voltadas para dentro, para si mesmas, em vez de se abrirem para o sol. O Espírito Santo revelou que ele usava seus dons proféticos como validação de sua importância espiritual, em vez de vê-los como responsabilidades para servir outros. Quando ele morreu para essa necessidade de validação através do supernatural, seus dons na verdade aumentaram, mas agora fluíam com um amor genuíno que transformava vidas ao seu redor. A morte do eu carnal tem estágios progressivos que podem ser identificados. O primeiro estágio é quando morremos para prazeres carnais óbvios e práticas pecaminosas. O segundo estágio é quando morremos para ambições pessoais e agenda própria. O terceiro estágio, mais sutil, é quando morremos para nossa identidade ministerial e reputação espiritual. Mas existe um quarto estágio que poucos alcançam: a morte para a necessidade de sentir-se especial por estar morto para si mesmo. Durante uma viagem missionária à Mongólia, conheci um pastor nômade que vivia neste quarto estágio. Ele não se orgulhava de sua humildade, não procurava reconhecimento por sua abnegação, simplesmente fluía como uma fonte natural de graça e poder. Era o ministério mais eficaz que eu havia presenciado, operando quase invisível, mas tocando centenas de vidas profundamente. O processo de morte do eu carnal não é linear nem previsível. Durante um período de 5 meses em que estava passando por um quebrantamento profundo, experimentei ciclos de morte e ressurreição que me confundiam completamente. Um dia, sentia que havia morrido completamente para mim mesmo, e no dia seguinte, descobria novas camadas de orgulho e controle que nem sabia que existiam. Foi reconfortante descobrir no estudo das vidas dos santos que este é um padrão normal no caminho de santificação profunda. Santa Teresa de Ávila descreveu este processo como entrar em diferentes aposentos do castelo interior, onde cada quarto revelava dimensões diferentes do eu
que precisavam ser rendidas. Durante uma conferência em Kiev, Ucrânia, presenciei a conexão direta entre morte do ego e manifestações sobrenaturais sustentáveis. Um grupo de jovens líderes havia experienciado um avivamento inicial poderoso, com curas, visões e conversões abundantes. Mas após 6 meses, tudo havia esfriado drasticamente. Durante uma sessão de ministração, foi revelado que cada um havia começado a identificar-se com o avivamento como seu ministério. Quando eles morreram coletivamente para a propriedade do movimento de Deus, declarando publicamente que não importava quem recebesse o crédito, o fogo voltou com intensidade ainda maior e se sustentou por mais de 3 anos. Existe uma relação direta entre nossa capacidade de carregar glória e nossa disposição para morrer diariamente. Em uma visão que recebi em 2019, vi vasos de diferentes tamanhos sendo preenchidos com luz dourada. Os vasos menores rapidamente transbordavam e quebravam, enquanto os maiores conseguiam conter mais. Quando perguntei ao anjo presente sobre o significado, ele explicou que nossa capacidade espiritual é determinada não por nossos dons ou experiência, mas por nossa disposição para nos esvaziarmos completamente de nós mesmos. Vasos esvaziados continuamente têm capacidade ilimitada de expansão. Se você chegou até este ponto e sente que o Espírito Santo está tocando em algo profundo dentro de você, não deixe este momento passar. Esta pode ser sua oportunidade de dar um passo radical na jornada de morte e ressurreição que precede a unção duradoura. Nos comentários abaixo, eu quero que você declare: eu escolho morrer, e compartilhe especificamente a que parte do seu ego você está renunciando hoje. Pode ser orgulho, controle, reputação, necessidade de reconhecimento, seja específico. Sua declaração pública tem poder espiritual e pode ser o catalisador para a transformação que Deus quer fazer em sua vida. E agora, meu amigo, minha irmã, se você chegou até aqui, é sinal de que o Espírito Santo está fazendo algo poderoso em sua vida. Quero que você pause por um momento e permita que tudo o que ouvimos hoje se assente em seu coração. Se esta mensagem tocou algo profundo dentro de você, se você sentiu a voz de Deus falando diretamente para a sua situação, eu quero ouvir de você. Nos comentários abaixo escreva: eu senti a voz de Deus neste vídeo, e compartilhe em suas próprias palavras como esta mensagem falou com você. Não precisa escrever muito, apenas o suficiente para que outros possam ser encorajados pelo seu testemunho. Se esta mensagem transformou algo em sua vida, se você recebeu uma revelação específica sobre o que Deus quer remover de você, ou se experimentou um encontro genuíno com o Senhor enquanto assistia, eu verdadeiramente quero conhecer sua história. Cada testemunho compartilhado nos comentários é uma semente profética que pode tocar outra vida, que precisa ouvir exatamente o que você tem para compartilhar. Para aqueles que ainda não fazem parte desta família espiritual que está se formando aqui, clique no botão de inscrever-se agora mesmo e ative o sininho de notificações. Não é apenas sobre receber mais conteúdos. É sobre se conectar com uma comunidade onde Deus está constantemente revelando mistérios profundos e liberando transformações poderosas. Cada semana, compartilhamos mensagens proféticas que podem ser exatamente o que você precisa ouvir em seu momento específico. E se esta palavra tocou seu coração, demonstre isso deixando um like agora mesmo. Seu like não é apenas um número para nós. É sua forma de dizer amém digital, de concordar profeticamente que este mover de Deus vai continuar alcançando mais vidas. É seu ato de fé declarando que o que começou em você, através deste vídeo, vai se completar à medida que você aplicar essas verdades em sua vida diária. Olhe na tela final. Ali está o próximo vídeo que o Espírito Santo direcionou para você assistir hoje.
Não é coincidência que você está aqui agora. E não é coincidência que existe uma palavra ainda mais específica esperando por você no próximo conteúdo. Continue sua jornada de transformação. Assista agora mesmo ao próximo vídeo e permita que Deus continue removendo barreiras, implantando fé e liberando unção em sua vida. Lembre-se, o que começamos aqui é apenas o início. Deus está preparando você para algo extraordinário. E cada coisa que Ele remove é espaço criado para algo sobrenatural tomar lugar. Que o Senhor abençoe poderosamente sua vida, que seu Espírito continue revelando verdades profundas e que você experimente a manifestação plena do propósito pelo qual Ele te criou. Até o próximo encontro. Mantenha-se na presença do Senhor e continue permitindo que Ele refine e use você para a sua glória. Deus abençoe. Assista ao próximo vídeo agora e continue sua jornada de transformação sobrenatural.